Capítulo 3. A grande batalha. Em Jeremias capítulo 21, versículo 8, lê-se: Eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o da vida e o da morte. O homem e a mulher podem utilizar o contato sexual e as delícias do amor e os beijos para transformar-se em deuses ou em demônios. Desde o amanhecer da vida existe uma grande batalha entre os poderes da luz e os poderes das trevas. A raiz secreta dessa batalha está no sexo. Existe a correta interpretação dos mistérios do sexo: os magos brancos nunca derramarão o sêmen. Os magos negros sempre derramam o sêmen. Os magos brancos fazem subir a serpente ígnea de nossos mágicos poderes pelo canal medular. Os magos negros fazem baixar a cobra até os infernos atômicos do homem. Os deuses e os demônios vivem em eterna luta. Os deuses defendem a doutrina da castidade. Os demônios odeiam a castidade. No sexo está a raiz do conflito entre deuses e demônios. A grande batalha realiza-se na luz astral. A luz astral é o depósito de todas as formas passadas, presentes e futuras da grande natureza. A luz astral é o azoto e a magnésia dos velhos alquimistas, o dragão voador de Medeia, o Inri dos cristãos, o tarô dos boêmios. A luz astral é um fogo terrivelmente sexual desprendido do nimbo do Sol e fixado na Terra pela força da gravidade e o peso da atmosfera. O Sol é quem atrai e repele essa luz encantadora e deliciosa. A luz astral é a alavanca de Arquimedes. O velho sábio disse: dê-me um ponto de apoio e moverei o universo. O sêmen é o astral líquido do homem. No sêmen está a luz astral. O sêmen é a chave de todos os poderes e a chave de todos os impérios. A luz astral tem dois polos, um positivo, outro negativo. A serpente subindo é positiva. A serpente descendo, é negativa. Quando sobe, é a serpente de bronze que curava os israelitas no deserto. Quando baixa, é a serpente tentadora do Éden. Quando sabemos adorar e beijar com ternura infinita e suprema castidade, a serpente sobe. Quando gozamos ardentemente da luxúria e derramamos o cálice, a serpente se precipita, embriagada pela loucura, até os infernos atômicos do homem. Na região da luz moram os seres que se adoram. Na região das trevas vivem as almas que se embriagam com o cálice da luxúria, e que depois de terem se embriagado derramam o cálice. Essas almas se consomem entre o fogo de sua própria luxúria. A terra é dirigida por Cristo e Javé, aqueles que vivem em eterna luta. Cristo é o chefe dos deuses. Javé é o chefe dos demônios. Javé é aquele demônio terrivelmente perverso que tentou a Cristo na montanha e tentando dizia-lhe: Itababo, todos estes reinos do mundo lhe entregarei se te ajoelhares e me adorares. E Cristo dizia-lhe: Satã, Satã, escrito está: ao Senhor teu Deus não tentarás e somente a ele obedecerás. Javé é um anjo caído terrivelmente perverso. Javé é o gênio do mal. O Cristo é o chefe da grande loja branca, e Javé, sua antítese, é o chefe da grande loja negra. Os poderes da luz e das trevas vivem em eterna luta, e essa luta tem sua raiz no sexo. O sêmen é o campo de batalha. No sêmen lutam até a morte os anjos e os demônios. O osso medular do grande conflito entre anjos e demônios é o sexo. Ali está o problema. Ali está a raiz de todas as doutrinas brancas e negras. Cristo tem seu programa de ação. Javé tem o seu. Os escolhidos seguem a Cristo. A grande maioria de seres humanos segue fanaticamente a Javé, porém todos se escondem atrás da cruz.
Na luz astral combatem-se mutuamente as colunas de anjos e demônios. Diante de cada anjo existe um demônio. Todo ser humano tem seu duplo. Eis aí um dos mistérios das almas gêmeas. Os lamas dizem que Devadê foi irmão e rival de Buda. É o rei do inferno. O duplo é semelhante em tudo a seu igual. Os duplos são análogos, têm as mesmas tendências, com as diferenças das analogias dos contrários. Diante de um astrólogo branco existe um astrólogo negro. Se um mestre ensina magia sexual branca, seu duplo ensinará magia sexual negra. Os duplos são semelhantes em tudo, mas antitéticos. A fisionomia e o corpo dos duplos são semelhantes porque são gêmeos. Este é um dos grandes mistérios do ocultismo. Cada alma branca tem um duplo negro, uma alma contrária que antagoniza e combate. O amor e o contra-amor se combatem mutuamente. Anael é o anjo do amor. Lilith é seu duplo tenebroso. Lilith representa o contra-amor. Nos tempos antigos, o grande teurgo Jamblico invocou a estes dois gênios e então de um rio saíram dois meninos, o amor e o contra-amor, Eros e Enteros, Anael e Lilith. As multidões que presenciaram o milagre de Jamblico se prostraram perante o grande teurgo. O discípulo do caminho pedregoso que conduz ao Nirvana se enche de êxtase quando tem a felicidade de contemplar a Anael, o anjo do amor. Anael apresenta-se diante de seus invocadores que o sabem chamar. Anael é uma bela criança do alvorecer. Na presença do anjo do amor sentimos o regresso da inocência perdida do Éden. O cabelo de Anael parece uma cascata de ouro caindo sobre seus ombros de alabastro. O rosto do anjo do amor tem a cor rosada da aurora. Anael se veste com túnica branca e é de uma beleza indescritível. Anael é o anjo da música e do amor, o anjo da beleza e a ternura, o delicioso cupido dos enamorados, o êxtase de toda a adoração. Lilith, o irmão rival de Anael, é sua antítese fatal. É um menino terrivelmente maligno, é o anjo infernal de todas as grandes decepções amorosas, é um monarca dos infernos atômicos do homem. Lilith não pode resistir ao olhar do anjo do amor, mas é a sombra desse anjo. Lilith tem a presença de um menino terrivelmente maligno. Os cabelos de Lilith desordenados e desbotados, seu rosto de malignidade, e sua túnica com cores negra e azul nos falam com inteira clareza de um mundo de crueldade e amargura. Anael representa o raio positivo de Vênus. Lilith representa o raio negativo de Vênus. As tradições dos grandes cabalistas dizem que Adão tinha duas esposas, Lilith e Nahema. Lilith é a mãe dos abortos, pederastias, degeneração sexual, homossexualismos, infanticídios, etc., etc. Nahema a mãe do adultério. Nahema seduz com o encanto de sua beleza e de sua virgindade. Quando um homem é infiel à esposa que os senhores da lei lhe deram, recebe uma marca luciférica entre as duas sobrancelhas. Quando o homem se casa com uma mulher que não lhe pertence, quando realiza um matrimônio violador da lei, é fácil reconhecer o erro, porque, no dia da boda, a noiva aparece calva. Cobre tanto a cabeça com o véu, que não lhe vê o cabelo. Isto a mulher faz de forma instintiva. O cabelo é o símbolo do pudor na mulher, e nas bodas de Nahema se proíbe usar o cabelo, essa é a lei. Os anjos de luz e os anjos das trevas vivem em eterna luta. No sexo está a raiz da grande batalha entre os poderes da luz e das trevas. Todo planeta tem duas polaridades de acordo com a grande lei. O raio positivo de Marte é representado por Elohim Gibor. O raio negativo de Marte é representado pelo duplo deste Elohim. Esse duplo chama-se Andramelech.
O perverso demônio Andrameleque reencarnou na China. O chefe supremo do raio positivo da Lua é Jeová. Shavajod é exatamente sua antítese, seu irmão rival. Jeová dirige o raio positivo da Lua. Shavajod dirige o raio negativo da Lua. Jeová ensina a magia sexual branca, Shavajod ensina a magia sexual negra. Existem duas luas: a lua branca e a lua negra. Nas duas luas encontram-se representadas as forças femininas universais da sexualidade. A criação provém dos processos evolutivos do som. O som é a expressão da sexualidade. Os anjos criam com o poder sexual da laringe criadora. O som primordial e manifestado, através de seus incessantes processos evolutivos, chega a transformar-se em formas energéticas de matéria densa estabilizada. O som primordial e manifestado é a voz sutil. O som primordial contém em si mesmo as forças sexuais masculino-femininas. Estas forças multiplicam-se e complicam conforme descemos aos abismos difíceis da matéria. O polo positivo do som é a força maravilhosa que nos atrai até o absoluto e manifestado onde somente reina a felicidade. O polo negativo do som é a força tenebrosa que nos atrai a este vale de amarguras. O polo positivo é solar, crístico, divinal. O polo negativo é lunar e é representado pela lua. A sombra da lua branca é Lilith. A origem da fornicação está em Lilith. A origem da individualidade separada está em Lilith. A origem do eu é a lua negra. A lua negra é Lilith. Jeová trabalha com a lua branca. Shavajod trabalha com a lua negra. É impossível a criação do universo fenomenal sem a intervenção das forças lunares. Desgraçadamente intervêm as forças tenebrosas da lua negra, que causam dano à criação. O Sol e a Lua representam os polos positivos e negativos do som. O Sol e a Lua originam a criação. O Sol é positivo, e a Lua é negativa. O Sol é o esposo e a Lua é a esposa. O diabo Lilith se intromete entre ambos e causa dano à grande obra. Tal como é acima é abaixo. O homem é o Sol e a mulher a Lua. Lilith é o Satã que seduz a ambos e os leva à fornicação e ao abismo. Lilith é a Lua negra. O aspecto sombrio da Lua branca é a origem do eu e da individualidade separada. Jeová não tem corpo físico. Shavajod tem corpo físico. Shavajod está agora reencarnado na Alemanha, fazendo-se passar por um veterano da guerra, e trabalha para a grande loja negra. Nos mundos internos o mago negro Shavajod se veste com túnica vermelha e usa turbante vermelho. Este demônio cultiva os mistérios da magia sexual negra em uma caverna tenebrosa. Tem muitos discípulos europeus. Jeová vive normalmente no Éden. O Éden é o mundo etérico. Todo aquele que retorna ao Éden é recebido pelo Senhor Jeová. A porta do Éden é o sexo. No astral existem templos de luz e de trevas, e onde a luz brilha mais clara, as trevas tornam-se mais espessas. Na Catalunha, Espanha, existe um templo maravilhoso no estado de Ginas. Esse é o templo de Montserrat. Nesse templo está guardado o Santo Graal. Esse é o cálice de prata em que Jesus, o Cristo, bebeu o vinho na última ceia. No Santo Graal está contido o sangue coagulado do Redentor do mundo. Conta a tradição que o senador romano José de Arimateia encheu esse cálice de sangue real, ao pé da cruz do Salvador. O sangue saía das feridas do adorável e o cálice se encheu. No templo de Montserrat vive um grupo de mestres da grande loja branca. Estes são os cavaleiros do Santo Graal. Em outros tempos, o templo de Montserrat e o Santo Graal eram visíveis para todo o mundo.
Mais tarde esse templo com seu santo graal se tornou invisível. O templo existe em estado de ginas. O templo com seu graal ficou submerso dentro do hiperespaço. Agora somente com corpo astral ou também com o corpo físico no estado de ginas podemos visitar o templo. Um corpo físico pode ser retirado do mundo tridimensional e colocado na quarta dimensão. Tudo isso pode se realizar mediante o uso sábio do hiperespaço. Logo a astrofísica demonstrará a existência do hiperespaço. As tribos indígenas da América conheceram a fundo a ciência ginas. Os cavaleiros tigre, no México, sabiam colocar seu corpo físico dentro do hiperespaço. Existem na América lagoas, montanhas e templos em estado de ginas. O templo de Chapultepec, no México, encontra-se em estado de ginas, está dentro do hiperespaço. O mestre Wiracocha recebeu a iniciação neste templo. Junto ao todo templo de luz, existe um templo de trevas. Onde a luz resplandece mais, ali as trevas, por contraste, mudam de aspecto, tornam-se mais espessas. Os cavaleiros do Graal Branco devem lutar inevitavelmente contra os cavaleiros do Graal Negro. O Salão da Bruxaria, localizado na Espanha, Salamanca, é a antítese fatal do Templo de Montserrat. Estudemos esta curiosa analogia dos contrários. O Templo do Graal Branco é um monastério esplêndido da grande luz. O Templo de Salamanca é um esplêndido monastério das trevas. O monastério de Montserrat tem 2 andares. O Salão da Bruxaria também tem 2 andares. O Templo de Montserrat é cercado por belos e doces jardins. O Salão da Bruxaria também é rodeado de românticos jardins onde cada flor exala um hálito de morte. Ambos os edifícios são esplêndidos. Em ambos os edifícios se fala bem da verdade e da justiça. Em ambos os templos reina ordem e cultura. Em ambos os templos se fala de santidade e amor. Isto causará assombro ao leitor que dirá a si mesmo: como é possível que nos templos do mal se fale de santidade e amor? Amado leitor, não fique desconcertado, por favor. Lembre, irmão, que os cavaleiros do Graal Negro são lobos vestidos com pele de ovelha. Aos adeptos da mão esquerda agrada-lhes ejacular o sêmen cristúnico, por isso são magos negros. A filosofia deles é a filosofia da fatalidade. Todo o bem para eles é mal. Todo o mal para eles é bom. A doutrina de Javé é para eles divina. A doutrina de Cristo é para eles diabólica. Os senhores das trevas odeiam ao Cristo. Os filhos do abismo odeiam a Mãe Divina. Em suas regiões eles atacam violentamente a todo aquele que invoque a Mãe Divina, ou a seu filho muito amado. Se o investigador ocultista penetrar com seu corpo astral no salão da bruxaria, se encontrará inevitavelmente com umas maravilhosas e elegantes escadas espirais que os conduzirão ao lugar mais secreto do recinto. Este é um elegante salão arrumado com todo o luxo esplêndido das mansões nobres do século XVIII. Ali resplandeciam os espelhos como que das 1001 noites, os tapetes encantados, e toda a beleza maligna de Narema. O governador daquela mansão da fatalidade é Dom Ramon Rubífero, distinto cavaleiro do Graal Negro, horrível demônio das trevas. Desgraçados aqueles discípulos que visitem o salão da bruxaria. A beleza fatal de Narema os seduzirá com toda a magia deliciosa de seus encantos. Então cairão no abismo onde somente escuta-se o pranto e o ranger dos dentes. A estes mais valeria que não tivessem nascido, ou deveriam pendurar uma pedra de moinho ao pescoço e jogarem-se ao fundo do mar. No templo de Montserrat resplandece a glória do cálice de prata com o sangue do Redentor do mundo.
No templo de Salamanca resplandecem as trevas do Graal Negro. No templo de Montserrat celebram-se festas cósmicas. No templo de Salamanca celebram-se bailes profanos e repugnantes reuniões. Os cavaleiros do Santo Graal adoram ao Cristo e à Mãe Divina. Os cavaleiros do Graal Negro adoram a Javé e a sombra fatal da grande natureza. Essa sombra chama-se Santa Maria. O reino de Santa Maria é o abismo. A grande batalha entre os poderes da luz e das trevas é tão antiga quanto a eternidade. O osso medular da grande batalha é o sexo. Os magos brancos querem fazer subir a serpente. Os magos negros querem fazer baixar a serpente. Os magos brancos seguem o caminho do matrimônio perfeito. Os magos negros amam o adultério e a fornicação. Existem mestres da grande loja branca. Existem mestres da grande loja negra. Existem discípulos da grande loja branca. Existem discípulos da grande loja negra. Os discípulos da grande loja branca sabem movimentar-se consciente e positivamente em corpo astral. Os discípulos da grande loja negra também sabem viajar em corpo astral. Todos nós desde crianças escutamos muitos contos de bruxas e fadas. Nossas avós nos contaram sempre histórias de bruxas que, à meia-noite montadas em suas vassouras, viajavam pelas nuvens. Embora há muitos estudantes de ocultismo, teosofismo, rosacrucismo, etc., pareça-lhes incrível, essas bruxas existem realmente. Não andam montadas em vassouras como creem as vovozinhas, mas sabem viajar pelos ares. As chamadas bruxas viajam com seu corpo de carne e osso através do espaço. Elas sabem aproveitar o hiperespaço para transportar-se de um lugar a outro com corpo físico. Logo a astrofísica descobrirá a existência do hiperespaço. Este pode ser demonstrado com a hipergeometria. Quando um corpo submerge no hiperespaço, se diz que entrou em estado de Ginas. Todo corpo em estado de Ginas escapa da lei e da gravidade. Então flutua no hiperespaço. Existe o volume e o hipervolume. As chamadas bruxas se movimentam dentro do hipervolume do espaço curvo em que vivemos. A curvatura do espaço não pertence exclusivamente ao planeta Terra. A curvatura do espaço corresponde ao infinito espaço estrelado. Se os ciclones constituem por si mesmos uma prova do movimento de rotação terrestre, é também muito certo e exatamente lógico que a rotação de todos os sóis, constelações e mundos, é uma prova concreta da curvatura do espaço. Os magos brancos também sabem colocar seu corpo físico em estado de Ginas. Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia aproveitando inteligentemente o hiperespaço. Os discípulos de Buda aproveitando o hiperespaço podiam atravessar uma rocha de lado a lado. Na Índia existem yogis, que aproveitando o hiperespaço, podem passar por entre o fogo sem se queimar. Pedro, utilizando o hiperespaço escapou da prisão e se salvou da pena de morte. O grande Yogi Patanjali disse, em seus aforismos, que praticando um samyasi sobre o corpo físico, este se torna como de algodão e flutua pelos ares. Um samyasi consta de 3 tempos: concentração, meditação e êxtase. Primeiro, o yogi se concentra em seu corpo físico. Segundo, medita sobre seu corpo físico, provocando o sono. Terceiro, cheio de êxtase se levanta de seu leito com seu corpo em estado de Ginas. Então penetra no hiperespaço e, escapando da lei da gravidade, flutua no ar. Os devotos de Santa Maria, bruxas e zangões, fazem isto mesmo com as fórmulas da magia negra. Os magos brancos penetram com seu corpo em estado de Ginas dentro de uma dimensão de tipo superior.
Os magos negros, com seu corpo físico em estado de jinas, entram em uma dimensão de tipo inferior. Em toda a natureza existe uma subtração e soma de dimensões sempre infinitas. Abandonamos uma dimensão para penetrar em outra superior ou inferior. Essa é a lei. O reino de Santa Maria é o abismo dos fracassados. O reino da luz é a região dos deuses. No reino da luz somente podem viver aqueles que chegaram à suprema castidade. No abismo, a castidade é um delito, e a fornicação torna-se lei. O que vê o elegante salão de Javésimo se deslumbrará pelo luxo e a alegria. Ali se encontrará com milhares de magas negras dotadas de uma terrível beleza maligna. A alma inexperiente que penetra nessas regiões do mal poderia se extraviar pelo caminho do erro e cair para sempre no abismo da perdição. A beleza maligna de Narima é perigosa. Nos templos da luz somente vemos amor e sabedoria. Ali já não podem entrar os tenebrosos porque estes vivem em uma dimensão de tipo inferior. A beleza de Narima é a fatalidade. Aqueles que tanto amaram, aqueles seres que se juraram amor eterno poderiam ter sido felizes, desgraçadamente, quentados pela beleza de Narima, adoraram a mulher alheia, e caíram no abismo do desespero. No salão de Javésimo resplandece fatalmente a beleza de Narima. Os magos negros têm um símbolo sagrado. Esse símbolo é o caldeirão de cobre. Os magos brancos têm como símbolo sagrado a Santa Cruz. Esta última é fálica. A inserção do falo vertical no cteis formal forma a cruz. A cruz tem o poder de criar. Não pode haver criação sem o signo da Santa Cruz. As espécies animais se cruzam, os átomos e as moléculas se cruzam para perpetuar a vida. As rosas benditas da espiritualidade florescem na cruz do matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito é a união de dois seres, um que ama mais, e outro que ama melhor. O amor é a melhor religião acessível ao gênero humano. Os magos negros odeiam o matrimônio perfeito. A beleza fatal de Narima e os crimes sexuais de Lilith são a antítese fatal do matrimônio perfeito. O mago branco adora o Cristo interno. O mago negro adora Satã. Este é o eu, o mim mesmo, o ego reencarnante. Realmente, o eu é o mesmo espectro do umbral. Este reencarna incessantemente para satisfazer desejos. O eu é memória. No eu estão todas as recordações de nossas antigas personalidades. O eu é Ahriman, Lúcifer, Satã. Nosso real ser é o Cristo interno. Nosso real ser é de natureza universal. Nosso real ser não é nenhum gênero de eu superior ou inferior. Nosso real ser é impessoal, universal, divinal, transcende a todo conceito de eu, mim mesmo, ego, etc., etc. O mago negro fortalece seu Satã e nele fundamenta seu poder fatal. A forma e tamanho de Satã resulta do grau de malignidade humana. Quando entramos no caminho do matrimônio perfeito, Satã perde seu volume e feiura. Precisamos dissolver Satã. Isto somente é possível com o matrimônio perfeito. Precisamos elevar-nos ao estado angélico. Isto somente é possível praticando magia sexual com a esposa sacerdotisa. Os anjos são homens perfeitos. Existem dois tipos de magia sexual, a branca e a negra, positiva e a negativa. A magia sexual com ejaculação do sêmen é magia negra. A magia sexual sem ejaculação do sêmen é magia branca. Os bonzos e os dugpas de capacete vermelho ejaculam o sêmen que logo recolhem de dentro da vagina. Este sêmen misturado com licor sexual feminino é absorvido novamente pela uretra utilizando um procedimento tenebroso.
O resultado fatal desse tantrismo negro é o despertar da cobra em forma absolutamente negativa. Então, esta, em vez de entrar pelo canal medular, desce até os infernos atômicos do homem. Essa é a horrorosa cauda de Satã. Com este procedimento Bonzus e Dugpas se separam do Cristo interno para sempre e se fundem no espantoso abismo para sempre. Nenhum mago branco ejacula o sêmen. O mago branco anda pelo caminho do matrimônio perfeito. Bonzus e Dugpas de capacete vermelho querem, com este procedimento fatal, unir os átomos solares e lunares para despertar o Kundalini. O resultado de sua ignorância é a separação do Deus interno para sempre. Os magos brancos misturam os átomos solares e lunares dentro de seu próprio laboratório sexual. O matrimônio perfeito é para isso. Bendita seja a mulher. Bendito seja o amor. A grande batalha entre os magos brancos e negros tem sua raiz no sexo. A serpente tentadora do Éden e a serpente de bronze que curava os israelitas no deserto se combatem mutuamente. Quando a serpente sobe, nos tornamos anjos, quando desce, demônios. Durante a magia sexual reforçam-se os 3 alentos do Akasha puro, que baixam pelo cordão bramânico. Quando o mago derrama o sêmen perde bilhões de átomos solares, que são substituídos por bilhões de átomos diabólicos que os órgãos sexuais recolhem com seu movimento nervoso que se sucede ao derrame do sêmen. Os átomos satânicos tentam subir ao cérebro pelo cordão bramânico, mas os 3 alentos do Akasha os precipitam ao abismo. Quando chocam contra o deus atômico negro que reside no cóccix, desperta a cobra e dirige-se para baixo para formar, no corpo astral, a cauda do diabo. Os anjos são homens perfeitos. Para elevar-se ao estado angélico é necessário o matrimônio perfeito. Os demônios são homens perversos. Existem 2 magias sexuais, a branca e a negra. Os que praticam magia sexual branca, não derramam o sêmen jamais na vida. Os que praticam magia sexual negra, derramam o sêmen. Os Bonzus e Dugpas da loja negra do Tibete derramam o sêmen. Estes tenebrosos, depois de derramar o sêmen, o recolhem com um instrumento especial entre a vulva da mulher. Depois o absorvem outra vez usando um poder negro, uma variação do Vajrolimudra, que nós não divulgamos para não propagar a ciência fatal das trevas. Acreditam, os magos das sombras, que desta forma irão misturar os átomos solares e lunares para despertar o Kundalini. O resultado é que os fogos espinhais, em vez de subir pelo canal medular, descem até os infernos atômicos do homem e transformam-se na cauda de Satã. Os magos brancos misturam os átomos solares e lunares dentro do próprio laboratório sexual sem cometer o crime de derramar o licor seminal. Assim desperta o Kundalini positivamente e sobe vitorioso pelo canal medular. Este é o caminho angélico. O mago branco aspira ao estado angélico. Os senhores da face tenebrosa querem alcançar o grau de Anagarikas. As almas que seguem o caminho do matrimônio perfeito se fundem com seu Deus interno e se elevam ao reino do super-homem. As almas que odeiam o caminho do matrimônio perfeito se divorciam de seu Deus interno e se submergem no abismo. O mago branco faz subir a energia sexual por entre os cordões simpáticos da medula espinhal. Estes 2 cordões se enroscam na medula formando o Santo Oito. Estes são as 2 testemunhas do Apocalipse. Encha teu cálice, irmão, com o vinho sagrado da luz. Recordai que o cálice é o cérebro. Tu necessitas do olho da águia e das asas ígneas. Os tenebrosos lutam para retirar-te do real caminho.
Sabeis que os 3 perigos mais graves que aguardam o estudante são os médiuns do espiritismo, os falsos profetas e profetisas e as tentações sexuais. Este é o caminho do fio da navalha, este caminho está cheio de perigos, por dentro e por fora. Viva alerta e vigilante como o vigia na época de guerra. Não te deixes surpreender por aqueles que consideram o sexo como uma função puramente animal, sem transcendência espiritual de nenhuma espécie. Geralmente, os falsos profetas odeiam o sexo, e exibem doutrinas novas que surpreendem os débeis, e depois de fasciná-los levam-nos ao abismo. Não te deixes confundir pelas falsas palavras dos tenebrosos. Recordai que os médiuns espíritas costumam servir de veículo às entidades negras. Estas apresentam-se presumindo santidade e aconselhando contra o caminho do matrimônio perfeito. Geralmente, afirmam ser Jesus Cristo ou Buda, etc., para enganar os ingênuos. Tenham cuidado das tentações que os aguardam. Sejais prudentes e vigilantes. Recordai que no sexo encontrasse a grande batalha entre os poderes da luz e das trevas. Todo aquele que entre na senda do matrimônio perfeito deve se cuidar muito de estes 3 perigos gravíssimos. Os tenebrosos lutam incansavelmente para tirar-te da senda do matrimônio perfeito. Não se deixem seduzir por essas sublimes doutrinas que aconselham derramar o sêmen, porque são da magia negra. O rei dos átomos diabólicos aguarda no cóccix a oportunidade para despertar a cobra negativamente e dirigi-la para baixo. Com o derrame do sêmen, o deus atômico negro recebe um formidável impulso elétrico suficiente para despertar a cobra e dirigi-la para os infernos atômicos do homem. Assim o homem transforma-se em demônio. Assim é como cai no abismo.